Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este, garante que nunca mais terei que parar. Quarto do demônio. Trabalhei como enfermeira forense na unidade de internação de um hospital. Tínhamos uma senhora mais velha que jurou que estava sendo assombrada e abusada por um demônio que ela chamaria de Tibério. Tantas coisas malucas aconteceram enquanto ela estava na unidade. Nós íamos para o quarto, fazíamos os cuidados normais, saíamos e, segundos depois, ela começava a gritar. Nós corremos para a sala para encontrá-la parecendo ter lutado com um campeão de boxe, lábios sangrando, olhos roxos, marcas por todo o corpo. Ninguém nunca viu fazendo essas coisas para si mesma. As coisas se moviam pela sala sozinhas. A certa altura, ela estava em restrições de proteção porque o médico achou que ela estava se machucando. Não havia como ela ter se movido ou feito qualquer coisa enquanto estava nessas restrições, mas novas marcas sempre apareciam ou sua bandeja carrinho ficava do outro lado da sala. A sala era segura, então não havia como outra pessoa fazer isso. Quando fazíamos perguntas, ela apenas dizia, foi Tibérios. Depois que ela teve alta, sempre tivemos problemas com aquele quarto. Se haveria uma resposta rápida ou código, aconteceu naquela sala. Uma noite, um guarda relatou luzes piscando. Era aquele quarto. A Marcha da Morte. Meu pai trabalhava como agente penitenciário em uma prisão rural. Ele dirigiu o perímetro da propriedade durante todo o seu turno, onde verificaria prédios vazios em busca de presidiários fugitivos. Geralmente era um trabalho chato. Uma noite, meu pai estava estacionado em uma colina lendo uma revista quando começou a sentir um latejar no corpo. Ele o descreveu como a sensação que você tem quando os alto-falantes tocam uma música com graves realmente pesados. Ele largou a revista e olhou pelo espelho retrovisor, onde viu alguém do lado de fora da caminhonete. Ele pegou sua pistola e saltou do caminhão com a arma em punho. Fora do caminhão, ele percebeu que era uma procissão de nativos americanos caminhando pelo caminho apenas para desaparecer no local exato em que estava sentado. Ele disse que estava claro que eram fantasmas porque muitos deles pareciam feridos. Isso continuou por alguns segundos e então toda a procissão desapareceu. Ele ligou para o outro cara do perímetro em seu walkie-talkie para tentar explicar, e o outro cara quase imediatamente parou de se comunicar. Acontece que o outro cara já tinha visto isso acontecer antes, mas não acreditava em fantasmas, então ele não falava sobre isso. Despejado por um fantasma. Pouco depois da faculdade, me casei. Imediatamente nos mudamos para um apartamento no porão porque era tudo que estava disponível dentro do nosso orçamento. Este lugar tinha um poltergeist e minha esposa estava apavorada. O que quer que residisse ali conosco deixava claro que queria viver sozinho. Pratos, copos e outros itens voariam da prateleira. Minha esposa foi espancada várias vezes. Sempre havia uma sensação sinistra como se estivéssemos sendo observados. À noite, quando caminhávamos pelo apartamento no escuro, havia flashes de luz insanamente brilhantes que iluminavam toda a sala. Uma noite, enquanto íamos para a cama, assim que minha esposa e eu entramos no quarto, ouvimos uma voz do nada dizer, meu nome, mova-se. Minha mulher olhou para mim, eu olhei para ela, falei bem alto, você conseguiu, cara. Nós nos mudamos 2 dias depois e ficamos com a família. A velha dona do lugar morreu alguns meses depois, e a casa foi demolida. Ainda é um terreno baldio até hoje, nada além de grama e uma árvore. Eu ainda dirijo por ele de vez em quando. Minha mãe atraiu o mal. Depois que meus pais se divorciaram quando eu era adolescente,
morei com minha mãe. Eu experimentei muitos acontecimentos paranormais. Várias vezes, quando eu estava lendo na minha cama, o quarto começava a parecer totalmente gelado. Em seguida, seria como se alguém que me odiasse estivesse olhando para mim. Quando eu tinha essa sensação, saía da sala e voltava 1 hora depois. Às vezes, durante o dia, eu via uma sombra se esgueirando pelas paredes do meu quarto. Algo no apartamento estava fingindo ser meu cachorro. Entrei no meu quarto e ouvi um rosnado profundo debaixo da cama. Meu cachorro não era capaz de fazer um barulho tão profundo. Parecia um cachorro realmente grande ou um homem fazendo sua melhor imitação de cachorro. Outras vezes, meu cachorro choramingava e andava de um lado para o outro no quarto ao meu lado, mas não atendia quando chamado, como se estivesse com medo de algo no corredor. Quando fui morar com meu pai, a atividade paranormal parou. Foi bom rever um velho amigo. Quando eu tinha 37 anos, fui à reunião do colégio. Voei para o aeroporto mais próximo e aluguei um carro. A distância era de cerca de 35 milhas através de uma parte muito rural e quase abandonada do país. Cerca de 5 quilômetros fora da cidade, vejo alguém na beira da estrada, sinalizando para mim. Acontece que era um dos caras com quem eu tinha estudado. Entra no carro e começamos a conversar. Eu não o vi há 20 anos, mas ele ainda parecia o mesmo, talvez um pouco mais velho. Chegamos à cidade e pergunto se ele quer ir ao VFW tomar um drink. Ele diz, não, apenas me leve para casa. Os pais de Dee moravam a apenas alguns quarteirões da casa de minha avó, e virei naquela direção, mas ele disse para levá-lo até os arredores da cidade. Havia um estacionamento para trailers lá fora, e imaginei que era lá que ele morava. Eu fui para o VFW, encontrei alguns dos meus antigos colegas, começamos a conversar. Enquanto conversamos sobre quem viria à reunião, mencionei que acabei de pegar Jim 3 milhas a leste da cidade e o deixei em casa. Todos ficam quietos, até o cara que canta no karaokê para e abaixa o microfone. Meu primo fica branco como uma camiseta nova. Barb, Jim morreu naquela curva há 8 anos. Ele capotou o carro. Estávamos todos em seu funeral, disseram-me. Comecei a me sentir muito tonto e fui até o carro para respirar fundo algumas vezes. Ali no banco está o jornal local, impresso 8 anos antes, contendo o obituário de Jim. Eu ainda tenho o papel. Ele veio para nós no cemitério. Estávamos dirigindo o velho Subaru do meu amigo por um enorme cemitério. Paramos e descemos uma colina e nos deparamos com um pequeno lago. Havia alguém sentado em uma pedra do outro lado da lagoa. A figura era toda preta e não conseguimos distinguir nenhuma característica além do fato de que parecia um homem usando uma cartola antiquada. Nós estupidamente acenamos e gritamos um oi. Ele não demonstrou nenhum reconhecimento e continuou sentado imóvel na pedra. De repente, ele se levantou de um salto, começou a correr para nós na água e depois desapareceu na água rala a meio caminho da lagoa. Meus amigos e eu gritamos e corremos de volta para o carro. O carro não pegava e ouvimos algo batendo na traseira do carro. Não era um estrondo constante, mas a cada poucos segundos ou mais ouvíamos. Ninguém estava lá fora, pelo que pudemos ver no escuro, mas algo estava fazendo barulho no carro. Abri meu telefone e comecei a ligar para minha mãe para vir nos dar uma força, mas não tinha serviço. Nenhum de nós tinha serviço de celular. Os próximos 30 minutos foram gastos tentando ligar o carro. Nenhuma batida foi ouvida depois, mas sentimos uma forte pressão ao nosso redor. Finalmente, o carro ligou e ela pisou fundo no pedal.
Saímos do cemitério muito rápido. Cruzando imediatamente os portões, todos os nossos telefones recuperaram o serviço de celular. Uma coisa que sei com certeza é que alguém ou alguma coisa estava lá fora, e não era um animal ou um humano. A parada de agitação. Eu estava dirigindo pelo país com minha mãe e minha irmã quando tinha 16 anos e minha irmã 20. Era tarde, mas estávamos bem descansados e alertas. Estávamos dirigindo por uma interestadual e precisávamos de gasolina e uma pausa para ir ao banheiro, então paramos na única parada de descanso em 200 metros. Havia uma van cheia de adolescentes em uma viagem no posto de gasolina, bem como um pequeno carro cinza estacionado na bomba à nossa frente com 2 jovens parados do lado de fora. Quando chegamos lá, tudo parecia errado. Estávamos na estrada há dias e vimos muitas paradas para descanso à noite e nunca tivemos medo até então. Minha mãe e minha irmã entraram e eu fiquei no carro. Ouvi os adolescentes dizerem que ficaram assustados e não conseguiram fazer a bomba funcionar, e saíram com pressa. Eu estava observando o carro à nossa frente e os 2 homens não haviam se mexido. Nem 1 centímetro. Eles não estavam conversando. Eles não estavam em telefones. Eles estavam parados ali, imóveis como pedra. Minha irmã e minha mãe voltaram correndo para o carro e quando entraram, os 2 homens lentamente se viraram para olhar para nós sem se mover ou girar o resto de seus corpos, e eu juro porra, todos nós vimos a mesma coisa, eles tinham olhos escuros como breu e vazios. Verdadeiramente vazio. Não é preto, não reflete nenhuma luz, apenas um vazio. Saímos dali e não paramos até chegarmos à próxima cidade. A pior coisa sobre toda a experiência? Não encontramos o local em nenhum mapa. Sabíamos exatamente em que ponto da interestadual procurar e não conseguimos encontrá-lo nos mapas do Google ou em qualquer mapa em papel que tínhamos. Nós até perguntamos aos moradores sobre o posto de gasolina assustador naquele trecho da estrada e recebemos apenas olhares confusos. Nós viajamos naquela interestadual desde então, e não há parada para descanso. Mortos-vivos. Sou enfermeira psiquiátrica e, no início de minha carreira, trabalhei em uma instituição residencial de saúde mental. Um de nossos residentes era mudo eletivo, o que significa que ele não falava, não queria, não podia falar, mas não havia motivos médicos para isso. Ele havia falado anteriormente em sua vida e, de fato, parecia bastante normal naquela época, com exceção de ter quase 2 metros de altura. Ele foi criado no Deep South e entrou para o exército quando tinha 19 anos, mas uma noite ele desapareceu. Ele foi declarado desaparecido e, eventualmente, foi declarado morto. 10 anos depois, um homem de 2 metros de altura entrou no pronto-socorro do hospital em minha região do meio-oeste e disse à recepcionista: "Meu nome é Marion Duchesne e estou morto há 10 anos." Essas foram as últimas palavras que ele falou. Ele estava coberto de poeira e usava as mesmas roupas que haviam usado na noite em que desapareceu. Seu CPF não havia sido utilizado e ele não tinha nenhuma identificação consigo. No entanto, eles conseguiram identificá-lo, acho que por meio de impressões digitais. A família foi notificada, mas eles disseram que já haviam lamentado a perda do homem e que quem quer que afirmasse ser ele simplesmente não poderia ser. Eles exigiram não ser contatados novamente. Marion andava de um lado para o outro o dia todo, todos os dias, movendo a boca que parecia falar ou murmurar, mas nenhum som saía. Ele tinha o hábito enervante de jogar a cabeça para trás com a boca aberta, como se estivesse rindo com vontade, mas nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. Se eu falava com ele, ele parecia ouvir, periodicamente jogando a cabeça para trás naquele jeito de imitar o riso dele.
Vários medicamentos foram tentados, mas não o afetaram nem positiva nem negativamente. A terapia ocupacional não fez nada porque Marion apenas sorria e, a menos que dissesse para ficar parado, ele se levantava e começava a andar de novo. No meu último dia naquele trabalho, a última coisa que vi foi Marion, andando de um lado para o outro no estacionamento, jogando a cabeça para trás para rir. Mais tarde, me perguntei se o tempo todo estive lidando com um fantasma. Depois de tantos anos, ainda não sei. Não era uma garotinha. Eu estava acampando com meu marido e sua família em um pequeno lago remoto no Novo México. Havia cerca de 10 pessoas em nosso grupo e outro grupo de 6 pessoas no próximo acampamento. Já era noite e os dois grupos faziam atividades típicas, fazer s'mores, tomar os drinks e contar histórias, quando todos ouvimos o que parecia ser uma garotinha gritando por socorro. Nenhum dos grupos tinha filhos com eles, mas todos tínhamos certeza de que estávamos ouvindo uma garotinha e decidimos procurar a área de onde ouvimos os ruídos juntos. Havia um campo atrás de nossos acampamentos, e todos nós vimos uma figura branca muito alta, parada a cerca de 30 metros de nós no campo, fazendo barulho. Todos nós concordamos que essa coisa parecia ter cerca de 1,80 m de altura, era magra e tão branca quanto possível. Nós nos aproximamos para investigar, mas o que quer que tenhamos visto começou a recuar conforme nos aproximamos e desapareceu entre as árvores. Durante toda a noite, continuamos a ouvir uma garotinha pedindo ajuda enquanto tentávamos dormir. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.